Meu irmão, minha irmã, paz do Senhor. Hoje nós vamos para mais um estudo, andar mais um pouquinho para frente na Epístola de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 12. Nós estamos agora no capítulo 14 e eu preciso, antes que a gente passe para a parte 8, que é o estudo de hoje, que eu volte um pouquinho atrás no último estudo. Quando nós vimos aqui o versículo 2, eu só vou ler, passar para você relembrar, para que haja uma conexão com o versículo 3, que é muito importante. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais um estudo, por estar conosco e nos ensinar. Nós pedimos que o Senhor nos dê graça, unção, sabedoria, nos ensine, Senhor, para que cresçamos na Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Então, nós vimos no versículo 2, no estudo passado, parte 7, que lá está escrito assim: um crê que pode comer de tudo. Por que eu tenho que voltar aqui? Porque eu parti o versículo no meio, ele continua. E nós vamos ver na parte 8 hoje, nós vamos ver a segunda parte do versículo. Então, um crê que pode comer de tudo. Então nós vimos que o que corrompe o ser humano é o que sai do seu coração, não o que entra. E o versículo de Mateus 15, o que sai da boca vem do coração, disse Jesus. E é isso que contamina o homem. E se o que eu tenho dentro de mim, então, é inveja, rancor, cobiça, desonestidade, ou o que é o meu alimento, o de que eu me alimento, como o álcool, por exemplo, foi o exemplo dado, provoca a saída do mal, então estarei corrompido por esse alimento. É isso que faz com que a embriaguez seja uma coisa ruim. Não que a Bíblia condene alguém porque ela tomou uma bebida alcoólica. Não, o álcool não pode te levar nem para o inferno, muito menos para o céu. Mas a embriaguez é uma coisa ruim por causa disso. Por isso tem a exortação bíblica de Romanos 13:13, quando o apóstolo Paulo diz: vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgia e bebedeiras, desculpa, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdia e ciúmes. Então, agora nós passamos para a parte 8 do nosso estudo, que é o estudo de hoje. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz: quem come, não despreze ao que não come. E aí nós vemos que Paulo, ele se adaptou tanto à prática dos crentes judeus, quanto ao jeito dos gentios. Garganta coçando. Então, Paulo ensinava que todos devem ser recebidos com amor. Todos, indistintamente. Mas não para debater sobre comida ou observância de dias. Tem pessoas que guardam determinados dias, outras não. Mas que diferença faz? Não é verdade? Ele diz assim em Romanos 14, quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. E quem come de tudo também faz isso para o Senhor, porque ele dá graças a Deus. Não é esse o nosso costume? Dar graças a Deus nas nossas refeições, E quem não come? Quem não come de tudo é para o Senhor também que ele não come. E da mesma forma ele dá graças a Deus. Ainda que não goste disso ou daquilo. Mas ele dá graças a Deus. Então ele não come também, é para o Senhor que ele não come. No versículo 4, Paulo vai dizer: quem é você para julgar o servo
alheio. Todos nós cristãos somos servos do Senhor. E quando eu julgo você, eu estou julgando alguém que não me pertence, mas pertence ao Senhor, né? Sobre o qual eu não tenho autoridade para julgar. Jesus diz que, ao conhecermos a verdade, ela nos libertará, né? Em João 8,32, Jesus fala: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O sentido dessa frase é de que, à medida em que conhecemos a verdade, à medida em que haja o nosso crescimento espiritual no conhecimento do Senhor, a gente vai desenvolvendo isso, né? Essa verdade, que é a palavra de Deus, ela vai nos libertando do mal que está em nós, né? Nos liberta dos vícios, nos liberta da inveja, nos liberta do furto, vai libertando, né? Naturalmente, a pessoa nem sente. Eu me lembro que quando eu me converti, eu trabalhava numa grande empresa, e tinha um rapaz que era nosso boy, o boy do nosso departamento lá. E ele ficava muito na minha sala. A minha sala era uma sala grande, eu trabalhava ali junto com mais alguns companheiros, colegas de trabalho, da mesma profissão. E esse rapaz, aliás, dois, né, que eram os boys do departamento, eles ficavam muito ali, porque era todo mundo jovem, né? E como eles eram mais jovens ainda, eles eram adolescentes, e a gente conversava tal. E num determinado momento eu conheci Jesus. E isso mudou radicalmente a minha vida. Mas eu não senti nada. Para mim, eu continuei a mesma pessoa, do mesmo jeito. Continuei levando a minha vida e agora servindo ao Senhor, né? Lendo a palavra de Deus, procurando colocar em prática aquilo que eu ia aprendendo. Passado alguns meses, este rapaz, um dia, na conversa da gente informal lá, ele virou para mim e falou: Marcos, depois que você virou crente, você ficou totalmente diferente. Eu falei: mas diferente como? Ele não soube me explicar. Mas ele disse que eu era a outra pessoa, e na realidade era mesmo, né? Eu era uma nova criatura, agora criada à imagem e semelhança de Deus, de verdade. A nova criatura, tinha agora o Espírito Santo agora habitava em mim. Né? Então conhecerão a verdade os libertará. À medida que daquele tempo, que esses poucos meses que eu fui, né, conhecendo a verdade, ela foi me libertando de várias coisas que eu não notava. Mas ele notava. Esse rapaz notou. Né? E como ele, outros tantos que não falaram, mas notaram. Com certeza. E a verdade, irmão, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Precisamos nos expor a esta verdade, sabe? A fim de recebermos a luz da palavra que nos liberta e santifica. Então, quando eu digo que nós precisamos nos expor a esta verdade, que é a palavra de Deus, é introjetar essa palavra, por isso nós precisamos, sabe? O cristão precisa fazer esse costume de todos os dias meditar na palavra de Deus, que seja um pouquinho assim, né? Mas que seja diariamente. Nós precisamos, sabe, fazer, isso precisa fazer parte da nossa vida. Porque é através da palavra que o Senhor vai te ensinando, vai te moldando. É através da palavra que Ele molda o barro. Né? Nós gostamos de falar do vaso, né? Figura aquele vaso lá da Bíblia como uma figura do cristão que vai sendo moldado. Mas para ele ser moldado, ele precisa das mãos do oleiro. E neste caso, o oleiro usa a Bíblia para te moldar. Né? Então nós precisamos nos expor à palavra de Deus,
lendo, meditando e colocando em prática no nosso dia a dia. A palavra vai nos mudando, transformando, ela transforma as pessoas. Ninguém, irmãos, que eu conheço que se aproximou de Jesus, né, sinceramente, que continuou a mesma pessoa. Por melhor que ela tenha sido, não interessa. Era um pecador que estava caminhando a passos largos para o inferno e agora recebeu a salvação. Isso transforma radicalmente a vida de uma pessoa. Em João 17, né, aquela famosa oração de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, um dos versículos, versículo 17, ele fala, santifica-os da verdade. Ele está falando, ele estava orando pelos discípulos, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E lá no livro do Salmo, Salmo 119, né? Salmo enorme, Salmo 119, versículo 105, o salmista diz, faz essa declaração, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ora, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que lâmpada para os seus pés, porque a pessoa usa os pés para andar. Então está fazendo aí uma analogia com a nossa vida. Nós andamos pelos caminhos da vida. A palavra de Deus é a lâmpada para os meus pés, ela que ilumina o caminho para eu colocar os meus pés. É isso que ele está dizendo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Eu me lembro que indo à terra da minha esposa, né, lá na roça, houve um tempo, muitos anos atrás, décadas atrás, a primeira vez que nós fomos lá, quando eu conheci roça, né? Lá não tinha luz, tinha nada. Mas a gente ficava na janela da casa do tio dela, onde nos hospedávamos. Eu reparava isso, sabe? Conversando com o tio dela, de repente uma luzinha lá no meio da escuridão. E ele virava para mim, virar para a esposa dele e dizia, o fulano está vindo lá. Ninguém sabia que era o fulano. Era só, para mim, era uma luzinha na escuridão. Eles usavam as lanternas para iluminar as trilhas de noite para andar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. É isso. A palavra de Deus é isso na nossa vida. É como aquela luzinha no meio da escuridão, porque este mundo está em trevas. Este mundo é trevas puras. A palavra de Deus é como aquela luzinha que eu via lá no meio da escuridão e que fazia com que o fulano andasse sem tropeçar e chegasse no seu destino. O nosso destino é o céu. E a luz que ilumina os nossos caminhos é a palavra de Deus. O Salmo 1 diz, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, a palavra de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. Ô irmão, faça esse costume. Faça esse costume. Meditar na palavra de Deus dia e noite. Andando no seu trabalho, na sua escola, no dia a dia. Medita naquele versículozinho que você leu de manhã, que marcou, que gravou na sua mente. Está gravado aí. Quando essa regra se aplicar à questão de dias, nós chegamos à conclusão que quando adoramos não é importante. Na verdade, nós deveríamos levar uma vida de adoração. Quando eu falo de adoração, irmão, eu não estou falando de ficar lá parado com os olhos fechados e os braços levantados na igreja, não. Isso é a menor parte da adoração. A vida de adoração é o nosso dia a dia, agindo como cristãos de verdade.
É quando formos humilhados, não revidarmos. É quando formos xingados, não respondermos. É quando estivermos dirigindo no trânsito e alguém nos fechar, é não xingar o motorista. Vida de adoração, nós estaremos adorando a Deus como agimos, quando agimos segundo a sua vontade. Nós podemos adorar a Deus no nosso trabalho, trabalhando, mas ligado no céu, ligado no altar do Senhor, né? Se possível, quando possível, louvando, adorando o Senhor ali. Nós podemos adorar a Deus no trabalho, podemos adorar a Deus na escola, no lazer, né? Passeando, brincando, em qualquer outro lugar. Quem não passeando, irmãos, pela natureza, não olha e não vê ali a obra maravilhosa de Deus, através das borboletas, dos passarinhos, do verde. Meu Deus! Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, desempenhando com afinco nossas tarefas, como se estivéssemos fazendo para o Senhor. E aí eu falo de uma outra coisa, falo do trabalho. Trabalhando não porque o patrão ou o chefe está vendo, está cobrando, mas fazendo o seu trabalho, onde você trabalha, como se para o Senhor, ainda que o seu chefe ou o seu patrão seja um sujeito chato que te persegue, mas você não trabalha para ele, você trabalha para o Senhor. O Senhor requer que você dê um bom testemunho. Não estou falando aqui de não lutar pelo seu crescimento na empresa, por exemplo, né? Não é isso, não. Você pode fazer, deve fazer isso, mas respeitando as pessoas, não pisando nas outras para subir de posição e fazendo tudo que seja a sua tarefa de coração, da melhor forma possível. Que você está fazendo para o Senhor. Como de fato você não está fazendo nada para o homem. Amém? Engrandecendo assim o nome de Jesus perante os incrédulos, que serão assim impelidos a dar graças a Deus. Não servindo, diz a Bíblia em Efésios, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas. Não, irmãos, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, diz a palavra de Deus, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmão, nós vamos terminar por aqui. Nós vamos parar aqui hoje. Mas eu quero dizer que o que adoramos, e como adoramos, e por que adoramos, isto sim é importantíssimo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê uma semana de alegria, de paz, de vitórias, em nome de Jesus. Amém.